Do primeiro ano médio, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre a reprodução dos anelídeos. Ela se refere ao módulo 19 da nossa apostila 4, ou seja, o primeiro módulo da nossa apostila 4. Pessoal, para os anelídeos são dedicados 3 módulos de estudo, e esse já é o último, tá bom? Bom, para o último módulo, então, fica a parte reprodutiva. Esses animais, pessoal, eles têm reprodução sexuada, tá? Então, olha só, eles têm uma reprodução aí interessante, diferenciada. Vamos acompanhar aqui primeiro a anatomia do sistema reprodutor desses animais. Olha só, pessoal, nós temos aqui ovários, glândulas seminais, testículos, receptáculos seminais e o poro genital feminino. Bom, então, o que fica nítido aí, né? Os anelídeos, principalmente, né, a gente se referindo ao grupo das minhocas, os oligoquetos, eles são animais hermafroditas, pessoal. O que é isso? Eles possuem, olha só, né, sistema reprodutor feminino e masculino no mesmo organismo. Só que tem um detalhe, eles não fazem a autofecundação. Eles não conseguem, né, se autofecundar. Eles precisam de cópula, eles precisam fazer a troca dos gametas, tá certo? Então, independente deles serem hermafroditas, possuírem os dois sexos, eles precisam trocar, fazer uma troca de gametas. E isso acontece, pessoal, olha aqui, com a união dos poros, tá? Então, vendo aqui, ó, poro genital feminino e poro genital masculino. Então, elas juntam os seus ventres, tá? Elas unem os ventres e, quando ocorre essa união, ocorre a troca de gametas, tá? Descendo um pouquinho aqui na nossa apostila, nós vamos ver as etapas da reprodução, tá? Como a reprodução desses animais acontece. Então, olha só, pessoal, acompanha aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, a cópula acontecendo, ou seja, a união dos ventres, tá? Gente, num segundo momento, olha só, esses animais eles vão se separar, tá? E o clitelo, que é aquela região central dos animais, ó, desses animais, tá aqui em destaque, tá? Ele secreta um casulo onde os óvulos vão ser depositados. Então, ó, o clitelo, tá vendo aqui, ó, ele vai se deslocar em azulzinho aqui está o casulo e ele vai secretar esse casulo, tá bom? Bom, olha só, o casulo com os óvulos, né, ou seja, o gameta sexual feminino, ele vai se deslocar para a região anterior do corpo, é como se ele deslizasse, tá? Então, esse casulo, ele vai se deslizar. Olha, gente, olha que complexo aí, né? E aí, quando ele desliza e atinge aqui uma região, determinada região, vai ser secretados os espermatozoides. Então, é como se fosse assim, uma bolsinha, né? Então, eles colocam, né, num primeiro momento, os óvulos são colocados nessa bolsinha, essa bolsinha se desloca no próprio corpo desse animal, e aí são depositados, tá? Ó, os espermatozoides, e aí a fecundação acontece. Depois de ocorrida a fecundação, esse casulo ele vai se deslizar para fora do corpo desse animal. Né? Então, é como se fosse assim uma inseminação artificial. Né? Então, gametas aí são fecundados nessa bolsinha, nesse casulo, e ela é eliminada aí no corpo, e os ovos vão originar novos indivíduos, tá? Então, essa reprodução dos anelídeos, ela é uma reprodução que a gente para, né, para estudar, porque ela é bem diferenciada. Então, esses animais sendo hermafroditas, eles precisam trocar os seus gametas, e isso acontece através do casulo, tá? Que é secretado pelo clitelo, que é aquela estrutura central desses animais. Tá certo, pessoal? Bom, importante falar que as sanguessugas, elas também se reproduzem de forma bem similar às minhocas, enquanto já os poliquetos, eles já têm sexos separados, né? Então, eles são chamados aí de dioicos, que possuem os sexos separados. E as minhocas, os anelídeos, são chamados de monóicos, que possuem, tá certo, o mesmo, ambos, né? Ambos sexos no mesmo organismo. Então, é o hermafroditismo. Bom,
Visto essa parte reprodutiva, nós encerramos finalmente, né, pessoal, o estudo do grupo dos anelídeos. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a nossa aula. Até a próxima!